vamos conversar com a integrante da JD, da Comissão de Direitos Humanos da ANAMATRA, Raquel Braga. Bom dia, Raquel. Bom dia, Glauco. Raquel, ontem a gente teve no período da manhã uma visita não agendada do presidente Jair Bolsonaro junto com o ministro da Economia Paulo Guedes, também com empresários, para pressionar o STF pelo fim do isolamento social na prática. E essa atitude de colocar o Supremo Tribunal Federal na parede tem sido também feita nas manifestações de rua, né, que são poucas, mas sempre tem ali os militantes bolsonaristas pregando contra o STF, assim como também nas tropas virtuais bolsonaristas. E ontem tivemos inclusive militares da reserva adeptos do presidente Jair Bolsonaro propondo uma marcha contra a Corte Suprema. Como é que você vê essa movimentação de Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, Raquel? Vejo que é uma prática que está se tornando reiterada. Bolsonaro, com a sua visita não regimental, usou as pessoas e usou o presidente do STF, Toffoli. É uma medida de ameaça, é uma atitude tal qual a de um miliciano, viola a Constituição. Talvez por isso ele diga que é a Constituição. Sua visita violou fundamentos da República, o artigo 1º, inciso 3, dignidade da pessoa humana, porque almejava flexibilizar o isolamento quando as autoridades técnico-científicas indicam um lockdown. Tanto que o ofício da Fiocruz deu origem ao pedido do Ministério Público de recrudescimento do isolamento. Violou a harmonia e independência dos poderes, que é o artigo 2º da Constituição, violou os objetivos fundamentais da República, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, artigo 3º. Veja bem, eu estou seguindo a Constituição, eu já fui no artigo 1º, já fui no artigo 2º, já fui no artigo 3º, poderia continuar no 4º, que estabelece que o Brasil deverá se guiar nas suas relações internacionais. Foram vários os exemplos nesse sentido nessa pandemia, com acusações e debates contra a nação chinesa. Então, a pandemia é mais um reflexo, infelizmente, nessa totalização de mortes, e ela reforça o conceito da necropolítica cunhado por Achille Mbembe, o poder da morte como forma de gestão, né? Como se deve morrer, quem deve morrer, e o Bolsonaro parece ter o prazer satânico no exercício da biopolítica. E aqui cabe uma ressalva. Nós vemos muita gente boa falar em polarização, mas se essa polarização existe, ela está sendo provocada por quem está contra a ciência e contra a vida. O chefe do executivo tem demonstrado estar contra a vida e contra a ciência, e isso de diversas formas, porque intensifica a contaminação pelo vírus, não somente na população que precisa trabalhar para a sua sobrevivência, para o seu sustento, mas influencia também as instituições. Foi o que tentou ontem. E nessa esteira de influências negativas incluiu o STF. Então, o Brasil tem um dos piores índices de desigualdade do mundo. Sabemos que os vulneráveis são a linha de frente e são também os mais suscetíveis de vir a óbito. Então, estamos em elevação de nível de desemprego quase alcançando os 13%. As instituições, né, o que o Bolsonaro deveria fazer? Deveria ter um projeto nacional de combate à epidemia, com as instituições irmanadas nesse contexto. Nunca foi tão imperioso um trabalho em conjunto, guiado pelas instituições de pesquisa, a área de saúde, seguindo a OMS, Organização Mundial de Saúde, mirando-se nas condutas que deram certo nos demais países para oferecer tranquilidade às pessoas, mas observamos prescrições ideológicas com ar de inevitabilidade, desde a reforma trabalhista. O modelo neoliberal ele não cumpre o que promete, não gerar um emprego, jogar os trabalhadores na informalidade, e exigem agora desse mesmo trabalhador o risco da exposição ao Covid. Há negligência também sobre o pagamento do auxílio emergencial, muitas aglomerações e filas para o recebimento,
É sobre isso que um chefe do executivo deveria cuidar. Agora, cogitam incluir as domésticas na classificação de serviço essencial, enquanto a elite do Belém do Pará se vale de UTIs aéreas, o seu prefeito quer como essencial o trabalho das domésticas. E as pessoas, nesse momento, precisam de paz. O Poder Executivo deveria estar empenhado, desde há meses atrás, em desenvolver uma estratégia nacional de combate à pandemia, com orientações específicas para cada região, com avaliações periódicas, tomando medidas responsáveis para abreviar o tempo do isolamento. E essa abertura prematura para a livre circulação de pessoas somente retardará o retorno e matará mais pessoas. Mas a política não é essa. A política ela é de combate às medidas sanitárias. Bolsonaro combate as medidas sanitárias. Nessa comitiva que você mencionou de ontem, de empresários em marcha, ameaçaram o STF. Um dos queixosos é um empresário da Gerdau, que obteve lucros de bilhões. Ontem mesmo foram divulgados. Então, desde março, se o presidente não tivesse atrapalhado, se mantivéssemos o isolamento, poderíamos estar em outro patamar de contágio. Atualmente, por conta dessa flexibilização, são mais de 9 mil pessoas mortas e previsões trágicas, mais trágicas, se não houver o lockdown. Então, de novo, é importante que a gente tenha medidas sensatas para evitar as mortes. É importante apoiar os nossos cientistas, né? E o Bolsonaro, além de todas as barbáries cometidas, no curso da sua vida, defesa de torturador, contra contatos íntimos com milicianos, ele, na condição de presidente da República, se deslegitimou. Ele age com asco contra os pobres, agride mulheres, ataca jornalistas e, diante da pandemia, tem um comportamento criminoso. Por que tem um comportamento criminoso? Porque, a partir da promulgação da Lei 13.979 de 2020, que evidenciou que a pandemia era um estado de emergência de saúde pública de importância internacional, ele tem cometido infrações às medidas sanitárias, condutas de organização e participação em aglomerações, realização de atividades declaradas suspensas e infração às medidas de isolamento impostas por médicos. Inclusive, chegou a fazer propaganda de medicamentos e produtos milagrosos. Então, o ministro Toffoli, a gente tem que fazer um apelo. Bolsonaro, hoje, os seus apoiadores realizam um ato que é um outro balão de ensaio. Então, é um balão de ensaio atrás do outro, né? E o que a gente tem que pedir ao STF para reerguer o judiciário? O judiciário que contribuiu com o golpe, retirando do poder uma mulher que não cometeu crime de responsabilidade. Então, é preciso que o ministro Toffoli reaja ao Bolsonaro, que é uma ameaça constante à democracia. Ele ataca o STF, ataca a Constituição, desmonta a nação e desmoraliza o Brasil, nacional e internacionalmente. Então, são vários os pedidos de impeachment, mas é uma ação que possui um trâmite demorado, e para recuperar a confiança na sociedade, no judiciário brasileiro, há um apelo para que se dê prioridade aos inquéritos das fake news. E aí também entra o ministro Alexandre de Moraes, que deve fazer o mesmo com a ação de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, por abuso de poder econômico, por utilização das fake news, porque isso não é retórica, é uma questão de vida ou morte. Eles devem salvar as vidas e a democracia brasileira.
Agora, Raquel, em vista justamente desse âmbito, né, da necropolítica, a gente sabe que o Bolsonaro é, digamos, o grande representante dela, mas ele não está sozinho. Aliás, a própria visita ontem do STF mostra que tem setores do empresariado brasileiro e também da elite financeira que estão juntos de Bolsonaro e pouco se importam com a democracia, pelo menos aparentemente. E no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que as Forças Armadas estão com ele. No dia seguinte, ainda recebeu o Major Curió, um agente da repressão militar, já denunciado por ocultação de cadáver, assassinatos, torturas, uma das figuras mais execráveis desse período. E tudo permaneceu mais ou menos a mesma coisa. As instituições fazem nota de repúdio, mas não avançam além disso. Como você falou, o próprio judiciário parece um pouco inerte em relação a essa questão. Como que você vê isso, né? Todo o Bolsonaro ainda ter apoio junto à elite brasileira. Eu também queria que você comentasse o quanto faz falta, justamente por conta desse contexto, a gente não ter realizado uma justiça de transição após o fim da ditadura no Brasil. Sim, a anistia, a lei da anistia, ela tem bases para que sejam apurados e que sejam criminalizados os crimes contra a ditadura. E mesmo que o STF já tenha um julgamento, há brecha jurídica para que a gente resgate essa discussão. Mas essa discussão, ela fica para um segundo momento. O primeiro momento agora, por tudo que você narrou, o que o Bolsonaro tem feito? Ele tem dobrado a aposta. E o que o judiciário tem tomado medidas muito tímidas, agrave a ameaça institucional. O Bolsonaro, ele tem uma trajetória política e agora todas essas apurações, a própria preocupação dele da interferência na Polícia Federal demonstram que o histórico dele o coloca numa situação que, dentro das regras do jogo, parece impossível ele prosseguir. Então, como obedecidas as regras, apurados todos os ilícitos que nós já comentamos, desde as fake news, a própria questão do envolvimento íntimo com milicianos, esse histórico do Bolsonaro impede que ele prossiga no poder dentro das regras do jogo. Então, ele vem dobrando a aposta, realizando balões de ensaio, e o judiciário não tem tomado medidas proporcionais a esses agravos. Isso é preocupante. Hoje, nessa manifestação de hoje, a convocação dizia que teriam 300 carros, uma convocação feita por militares, ex-militares, de forma que, se o judiciário não entender isso como uma ameaça à democracia e não tomar as medidas cabíveis, eu me preocupo, a sociedade brasileira tem se preocupado com isso, que realmente, para que ele prossiga no seu governo até o fim, tenha que implementar medidas fora da regra do jogo democrático. Raquel, agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Raquel. Prazer em falar com você. Bom dia. Bom dia. Raquel, bom, diante de tudo isso, né, que já foi falado, Raquel, que você já colocou, vamos acrescentar mais um ingrediente, né, não bastasse tudo isso, a atriz Regina Duarte, né, secretária da Cultura, ela, numa entrevista à CNN, ela minimizou a ditadura militar, a tortura, as mortes que ocorreram, falou, mas isso é passado, vamos olhar para frente. Enfim, como é que você vê também a atitude, né, dessa personalidade, digamos, né, do Brasil, que tem bastante projeção nacional, por conta das novelas,
falar uma barbaridade dessas, hein, Raquel? Que está deixando, assim, o meio artístico e todos nós, né, que defendemos a democracia, estamos todos estarrecidos. A Regina Duarte, ontem, ela queria um texto decorado para declarar para os jornalistas, né? Se revolta por eles não terem seguido o combinado. Essa senhora deve ter ciência de que o dever de prestar contas, em razão do exercício de cargo público, ele é inafastável. O ocorrido, ele é triste em todos os sentidos, né? Lendo a Camila Amado, nas redes sociais, ela dizia sobre a missão do artista em espalhar o amor e da sua decepção com a entrevista da secretária de Cultura. Mas essa entrevista, ela tem um efeito educativo para a gente. Pena que a educação vem de forma tão triste, né? Porque há formas belas de educar. E os artistas são craques nisso. Mas de forma triste, ela fazendo apologia à tortura, minimizando, a tortura não, ela faz apologia à ditadura e minimiza o quadro de mortes, né? Então, ela de forma triste, ela nos educa porque ela nos mostra o quanto é desagradável, o quanto é inaceitável a perda da humanidade. Então, a situação do Brasil nos faz desejar a morte dos fascistas, mas isso é um erro. Ela educou nesse sentido. A gente não tem que desejar a morte aos fascistas, a gente tem que combater o fascismo, a gente tem que vencê-los, afastá-los do poder e criminalizá-los para eles não naturalizarem para que a gente tenha desejos de ser como eles. Então, é isso, não se deve desejar a morte nem do fascista. O fascista a gente tem que combater, a gente tem que afastar do poder. Desculpe que eu estou um pouco emocionada, porque quando você vê uma artista, né, desumanizada, como secretária de Cultura, que nem quer ouvir, não quer ouvir um apelo dos seus próprios integrantes de categoria profissional. Então, é esse o momento que a gente vive no Brasil, um momento de resistência, e aí eu faço um apelo ao judiciário. O judiciário tem que combater, tem que criminalizar apologia à tortura, apologia à ditadura, e o Bolsonaro já se viu em todas essas infrações. E se foi repreendido, o foi de maneira desproporcional. Ele tem que ser agravado na proporção da gravidade que esses crimes encerram. Perfeito. E Raquel, queria que você falasse também sobre essa questão, né, a briga, né, de Bolsonaro com Moro. Agora a Advocacia Geral da União está fazendo um pedido ao ministro Celso de Mello, né, para reconsiderar a ordem de entrega daquele vídeo, daquela reunião, né, citada pelo ex-ministro Sérgio Moro, de depoimento prestado à Polícia Federal. A AGU pediu para não entregar o vídeo de forma integral, né, e a alegação é que na reunião foram tratados assuntos potencialmente sensíveis, né, e reservados de Estado, como de relações exteriores, né? Como é que você está também vendo esta briga? Pois essa é outra causa de espanto, porque uma prova para se constituir como prova, ela tem que ser integral. Se o ministro Celso Mello, né? Então, assim, a prova tem que ser entregue na sua integralidade. Se houver questões de segurança nacional, o ministro, ele tem sensibilidade, competência, expertise para selecionar e não divulgar a parte que causa essa preocupação. Agora, o próprio envolvido pensar da prova o que deseja e dirigir essa prova ao tribunal
foge completamente à razoabilidade. Não é crível que essa proposta tenha sido veiculada, porque ou a prova é integral, para que se apure, inclusive, a validade dessa prova. Então, como é que... São coisas, assim, inexplicáveis, né? Mas é isso, o balão de ensaio é esse, vai testando, as propostas são cada vez mais absurdas. A quebra do ordenamento jurídico, ela está sendo testada e, às vezes, praticada. Não há outro caminho senão responsabilizar essas pessoas, inclusive criminalmente, mas de forma proporcional à gravidade do ilícito, porque sob pena de termos uma ameaça que pode virar fato, que é o rompimento, né? O rompimento do Estado de Direito, o rompimento da democracia. Perfeito. Obrigada, Raquel. Beijo para você. Prazer em falar contigo. Obrigada a vocês. Bom dia, bom trabalho, tudo de bom e resistência. É isso aí. Isso aí, conversamos aqui com a integrante da Associação Juízes para a Democracia, AJD, e da Comissão de Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, Raquel Braga. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.